Meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo aqui, já vou te pedir um favor. Começa a seguir aqui a gente no nosso canal e nas nossas redes sociais. Não deixe também já de curtir esse vídeo. Sabe por quê? Porque os próximos vídeos vão chegar para você de maneira orgânica. Então você vai ficar sempre atualizado sobre todo o conteúdo importante relacionado para você que a gente produz aqui no meu canal. Tá bom? Hoje o assunto do dia é juros moratórios na desapropriação. Por que eu vou pedir para você assistir até o final desse vídeo e é de suma importância? Porque se você foi desapropriado por uma prefeitura, governo, união, ente da administração pública direta ou tem qualquer processo contra o poder público, isso aqui vai valer para você também. Imagina você ganhar uma indenização contra o poder público de R$1 milhão e vier a receber juros moratórios de 500 mil, 700 mil, R$1 milhão. Esse é um acessório da condenação principal que ao longo dos anos, por conta de uma inadimplência do poder público, acaba remunerando você, contribuinte, proprietário de imóvel ou exequente contra o poder público, tá bom? Então vamos falar um pouco sobre os juros moratórios e quando que ele incide. Bom, os juros moratórios, o nome próprio já diz, que é a mora. Mora no quê? Mora no pagamento de eventual valor. Como que funciona em qualquer processo na prática? Em primeiro grau, o juiz vai proferir uma sentença, condenando, por exemplo, o réu ou o poder público expropriante ao pagamento de determinado valor. Essa discussão, ela pode ir sim para o tribunal para ser reanalisada, inclusive para os tribunais superiores, STJ ou STF. Mas ao final do processo, essa discussão sobre a indenização, ela vai se extinguir. Não vai caber mais discussão sobre ela. O que vai ter que fazer a parte que ganhou a demanda? Dar início ao chamado cumprimento de sentença. Se esse cumprimento de sentença for contra qualquer pessoa física, empresa, particular, como que se dá? Você dá início ao cumprimento de sentença e a outra parte ela não é intimada para contestar, mas para pagar num prazo de 15 dias sob pena de multa de 10% sobre o valor que você está executando. Exemplo, você está executando R$1 milhão, não pagou, vai incidir mais 10%, e honorários advocatícios de mais 10%. Então, se não pagar quando der início ao cumprimento de sentença, essa dívida já aumenta em 20%. Essa é a regra. E aí, não pagando qualquer um desses valores, vão começar os atos executivos expropriatórios contra a parte que perdeu o processo, seja penhora de ativos financeiros, penhora de imóveis, carros. Porém, quando a gente vai para um ente público, que é o executado ou o réu do processo, essa não é a sistemática constitucional e nem legal. Por quê? Porque o poder público eles têm uma benesse ao pagamento das suas dívidas, as suas execuções oriundas de processos judiciais. Pelo artigo 100 da Constituição Federal, se o órgão executado que perdeu o processo ou ganhou um processo se for uma ação de desapropriação, porque numa ação de desapropriação o poder público ele sempre ganha, porque o principal é incorporar o patrimônio expropriado ao seu patrimônio. Então sempre vai ser procedente. A questão é o valor que vai ser condenado. Então ao final desse processo, o poder público vai sim ser executado e se for órgão da administração pública direta, por força do artigo 100 da Constituição Federal, órgão da administração pública direta, eles pagam as suas condenações em títulos da dívida pública, que são os chamados precatórios. Ou seja, é uma outra sistemática, como eu expliquei. Não é aquele intimação para pagar em 15 dias sob pena de multa. O ente público, ele tem uma benesse, porque, por exemplo, finge você que é um administrador, um prefeito, um governador. Imagina você estar aqui no dia a dia da sua prefeitura e vem uma ordem de pagamento para você pagar daqui 10 dias 5 milhões, 20 milhões, 40 milhões. Os órgãos públicos, eles prescindem de uma previsibilidade financeira.
Então, eles têm sim que pagar essas quantias, mas eles colocam no orçamento do ano para pagar o próximo. Ou seja, eles vão chegar e falar assim, ó, no final do ano, a gente tem uma previsão aqui de pagamento de condenações para o próximo ano de 80 milhões de reais aqui na nossa prefeitura. Então, Câmara Municipal ou Assembleia Legislativa, nós temos que aprovar, né, o provisionamento desses valores para realizar o pagamento no próximo ano. Esse era o mundo ideal, mas infelizmente, por culpa dos nossos administradores, prefeitos, governadores, presidentes, diretores de entidades, enfim, o que foi acontecendo? Eles foram dando um famoso calote. Ah, deixa isso aqui para o ano que vem, deixa isso aqui para o ano que vem. Quando vai ver, tem muitas prefeituras hoje que, além de se beneficiar com essa previsibilidade, ela tem uma fila de pagamentos. Então, não é mais de um ano. Hoje tem muita prefeitura que está com um atraso de 15, 20 anos para o pagamento dos seus precatórios. Como, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, como que é a sistemática? Então, até o dia 1º de abril de determinado ano, você tem que expedir um precatório contra o poder público. O poder público ele tem um período de graça constitucional, que não incide juros moratórios. É um período que ele está na constitucionalidade, que ele tem aquela previsão para pagar. Quando que é? Então, do dia 1º de abril, que foi expedido. Então, eu expedi meu precatório em março de 2024, por exemplo. Então, expedi o meu precatório esse mês, de março. Então, até abril. Foi antes de abril? Foi antes de abril. Então, o poder público tem até o dia 31 de dezembro de 2025 para realizar o pagamento desse meu valor. Se for R$1 milhão, ele tem esse período de abril, de 1º de abril de 2024 até dia 31 de dezembro de 2025 para realizar o pagamento sem qualquer incidência de juros. Quando que vai incidir os juros moratórios? De maneira mais sucinta, mas eu vou adentrar nessa questão. No dia 1º de janeiro de 2026. Então, se você ler o artigo da lei, você vai entender que os juros moratórios começam a incidir só a partir dessa data. Mas fica até o final do nosso vídeo que eu vou explicar que antes da expedição desse precatório, há sim incidência de juros moratórios. Porém, como muitos se limitam exclusivamente a ler expressamente o que consta na legislação, eles não sabem ou não se atentam que o próprio STF e STJ já julgaram em outras oportunidades essa questão de início da incidência dos juros moratórios e o seu término, tá? Então fica aqui até o final. Vou dar um exemplo aonde isso vai ocorrer muito. Nós temos um cliente que ele foi desapropriado. Chegou o final do processo, o poder público tinha que pagar um complemento de indenização. Era mais ou menos R$3 milhões. O que aconteceu? Ele levou essa discussão para o Tribunal de Justiça, não houve mais discussão, o processo voltou para a primeira instância. Como eu expliquei, foi dado o cumprimento de sentença para que seja sedimentado qual que é o valor que vai ser expedido o precatório. Quando o cliente ele deu o cumprimento de sentença, a prefeitura impugnou os cálculos, falando que o índice utilizado de atualização monetária, que nós utilizamos, que é o IPCA, estava incorreto. Detalhe, isso aí já tem até sedimentado pelo STF, que há o pagamento de IPCA, né, de atualização monetária, para recompor a perda do patrimônio. Porque até então o poder público defendia que o pagamento deveria ser pela Selic. O que aconteceu? Essa discussão, se o pagamento deveria ser atualizado pelo IPCA ou pela Selic, ficou por quase 10 anos para ser julgado, porque vários outros processos também dependiam dessa reanálise. E foi demorado bastante para os tribunais superiores para julgar isso, que demorou todo esse período e sedimentou essa discussão. E o cliente ganhou. Era realmente o IPCA. Você concorda que o proprietário ele ficou 10 anos sem receber o valor dele? É justo, agora que retomou o assunto, ele dar início à expedição do precatório, o poder público ter mais quase 2 anos para pagar, para só aí ter juros de mora?
Não. Os próprios tribunais reconheceram que, quando é dado início ao cumprimento de sentença, já inicia os juros moratórios. Ele vai suspender a incidência dos juros até o momento que expediu o precatório. Então vamos dar um exemplo. Eu estou agora em janeiro de 2000, nós estamos hoje, tá? Só para deixar bem claro aqui, nós estamos em julho de 2024, mas eu vou dar um exemplo aqui. Estamos em julho de 2024. Foi dado início ao cumprimento de sentença. E aí o precatório, e aí começa a discussão. Dentro do cumprimento de sentença, o poder público vai ser intimado para se manifestar se concorda ou não com os cálculos, ou vai apresentar impugnação. Vamos falar que essa discussão ela termina só em julho de 2025, depois de um ano. Os tribunais superiores reconheceram que há incidência de juros moratórios nesse período do cumprimento de sentença. Foi expedido o precatório no próximo ano? Aí encerra a incidência dos juros moratórios, nesse período de graça constitucional. E após, não havendo pagamento no período da graça constitucional, no dia 1º de janeiro do exercício seguinte, aquele que deveria ser pago, voltará a incidir os juros moratórios. Por que isso é importante? Nesse nosso caso, que eu expliquei no cliente nosso, como essa discussão ficou quase 10 anos e o valor que não tinha sido pago pelo poder público de indenização somado com juros compensatórios, com honorários advocatícios, esses juros moratórios alcançaram quase 6 milhões de reais ao longo de 10 anos, porque o valor era relevante. Então essa é uma sistemática que deve sim ser atenta, de ciência de todos, porque a maioria de vários advogados que atuam em execuções contra o poder público e até mesmo os magistrados que não são afeitos aos cálculos porque compete a nós, né, advogados, eles entendem ou acabam dando uma decisão equivocada que os juros moratórios só vão incidir a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte. E não acabam levando em consideração, claro, se os advogados não colocarem isso no cálculo antes da expedição do precatório, vai acabar passando. Então fica essa dica de ouro, porque às vezes esse período aqui de 1 ano, 2 anos, 3 anos que pode demorar para ser expedido o precatório, imagina juros moratórios que a alíquota hoje é de 6% ao ano ou 0,5% ao mês, sobre, por exemplo, 7 milhões de reais. Faz a conta aí. Quanto que dá 6% ao ano sobre 7 milhões de reais? Então é um valor considerável. Se você gostou desse vídeo, quer saber também um pouco o que são os juros compensatórios na ação de desapropriação, vai aqui no nosso canal que tem outro vídeo muito explicativo e objetivo sobre esse assunto. Me siga também nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram, que a gente está levando sempre muito conteúdo para quem é desapropriado ou está sendo desapropriado e principalmente para quem é proprietário ou inquilino de algum imóvel. Agradeço a atenção, pode deixar o seu comentário aqui, se não quiser deixar o comentário público, me manda uma mensagem no particular nas minhas redes sociais, que vai ser um prazer sanar todas as suas dúvidas. Grande abraço!